Olá para todos que entraram aqui para ver um bate-papo que a gente está treinando há muito tempo. Eu acho que desde o primeiro dia que eu decidi fazer minha inscrição para ser candidata a vereadora, eu tenho esse desejo de fazer essa live com a Cecília. A gente está sempre falando, vamos fazer. Quando eu fiz a primeira live, que era do partido, que me convidaram, ela ia participar, era com Salvador, ela não pôde, ainda brincamos. Nossa, Cecília, sacanagem, a gente querendo fazer uma live juntas e não consegue. E aí eu falei, vamos fazer uma nossa, a gente tá conversando há uma semana, e hoje, meia hora antes, a gente estava conversando para fazer e deu um problema, ela não estava conseguindo. Eu consigo vê-la, mas não consigo ouvi-la. E eu falei, bom, eu vou entrar lá no Facebook, porque as pessoas, eu até tô seguindo aqui, porque as pessoas, tem muita gente que falou que assistia, enfim. E deu ruim, porque a Cecília não conseguiu entrar. E eu disse para ela, Cecília, não se preocupe. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que é super importante para quem entrou aqui, é rapidinho, né? Não vou prender ninguém. Mas uma é que, assim, por que eu pensei nessa live com a Cecília? E eu falei, Cecília, fica aí no bate-papo aí para conversar. Mas acho que nem vai dar tempo, enfim, não tem problema. Por que eu ia convidar a Cecília? Eu convidar a Cecília porque a Cecília, eu queria mostrar esse lado da Cecília, que ela é uma mulher do povo, ela é uma mulher que conhece os anseios da população, né? Ela está tentando entrar aqui, vamos ver se vai dar certo. Oi! Esse foi agora. Ô, Cris, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo! Viu? Gente, a gente vai tentando, minha filha, e acaba. Viu como não era problema do... Não sei, Cris. Cris, mas tá me ouvindo? Aí, ó, parou de... Claro que eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo muito bem. Oi, Cris, tá me ouvindo? Claro que tô te ouvindo. Ai, que eu bom. Não sei, eu não tô vendo se a gente tá ao vivo. Alguém deve estar vendo aí, não sei. João. Como é que eu já vou saber? Já vi. Eu já vi que a gente tá... Já, tá vendo? É que a Gabriela tá tentando ligar para saber se a gente tá ao vivo. Não, eu já tô vendo, eu vi agora que a gente tá... A Roseli já deu um oizinho. Acho que a gente já pode começar o nosso papo, tá bom? Ai, que bom. Ô, Cecília, eu tava dizendo justamente assim, que a gente já tá planejando isso há muito tempo. E que a primeira vez que o Salvador convidou para a gente fazer, que ele estava fazendo com pré-candidatos, era para ser você, e acabou que não deu certo, né? Porque você não pôde, teve problemas na conexão. E aí eu falei, aí a gente já está uma semana conversando sobre, falando, né? A gente já está uma semana tentando, preparando. E... É a terceira, Cris, a terceira. E aí eu falei, gente, eu vou começar a falar alguma coisa aqui, porque que eu quis muito fazer essa coisa com essa live com a Cecília. E eu vou dizer, eu estava começando a falar quando você entrou. Então eu vou dizer, eu estava dizendo que assim, eu queria muito que as pessoas conhecessem o seu lado humano, o seu lado de estar junto com a população, de ser uma pessoa do povo, de ser uma pessoa que conhece os anseios dessa sociedade, dessa comunidade, da galera que está lá nos bairros trabalhando, essa gente lutadora, né, que eu felizmente também conheci, indo para as escolas públicas e principalmente na minha experiência em São Paulo. E eu falei, eu queria muito que conhecesse esse lado da Cecília. E a gente estava conversando hoje, né, Cecília? E eu quero muito que você fale disso, que as pessoas falem assim, o que é estar preparado, né? Porque você já foi candidata a vereadora e agora você é candidata majoritária. Mas eu queria muito, eu tenho um monte de perguntas para fazer, eu sei que você também tem perguntas para me fazer, mas eu queria muito que você contasse para mim, porque eu me lembro que quando a gente se conheceu foi quando o Eduardo me levou para o PT, e aí eu conheci você, a nossa amizade começou ali. E eu me lembro de ir na sua casa, e lá, assim, era tudo rua de terra,
na frente da sua casa tinha um matagal, era tudo muito ruim ali, muito fechado, isso há muito tempo atrás, né? E você está lá até hoje, e dali do Parque Aeroporto, sei que você fez um trabalho comunitário muito importante. Eu queria primeiro que você me falasse desse trabalho, a sua ida para o Parque Aeroporto, desse trabalho, para depois a gente falar da escola de samba. A palavra é sua, minha querida. Boa noite, ainda bem que deu certo! Até que enfim, Cris. Boa noite, Cris. Em primeiro lugar, Cris, eu queria desejar um feliz Dia dos Professores. Você sabia que hoje é Dia Mundial dos Professores? Então, eu queria te desejar parabéns pelo seu dia. Menina, eu tô esperando o dia 15 de outubro. É hoje, Dia Mundial dos Professores. Ô, Cecília, não é por nada, não dos... quero ser babaca, mas todo dia é dia do professor, né? Então, é verdade. Mas eu quero dar os parabéns para você e para todos os professores, né, que a gente conhece e sabe da luta que está sendo, né? Então, parabéns a todos os professores. Ô, Cris, você falando, né, do Parque Aeroporto. Gente, quando eu vim morar aqui, nem luz tinha. Eu inaugurei a iluminação no Parque Aeroporto. Era aquela luzinha fraquinha, sabe? Era um horror. Aí, e não tinha nada mesmo, que não tinha rede de esgoto, era um horror. Aliás, quem trouxe rede de esgoto, quem acabou com enchente aqui, foi Salvador. Mas, e aí, quando eu vim para cá, era terra. Ó, você não tem noção como que era a dificuldade. Para a gente ir para a cidade, né? Porque a gente morava num bairro distante, Cris, levava 2 horas para chegar lá no centro da cidade. E aí, a minha filha Gabriela estudava no municipal, porque quando a gente veio para cá, a gente morava na Santa Luzia, depois viemos para cá. Olha a dificuldade, tinha que levar um sapato num saquinho, no ônibus trocava de sapato para não sujar a escola de barro, porque aqui no bairro era muito barro. Então, ela tinha que levar um sapato na bolsa para chegar no ônibus e trocar. Aí depois teve asfalto, aí você falou que aqui era onde é, na frente da minha casa, que agora é um campo, era um mato. A gente atravessava pelo mato para ir lá na mecânica, na escola, que a escola era lá na mecânica. Então, aí eu vim para cá, para o bairro, adorei esse bairro. Primeiro que eu não queria vir, porque eu nem conhecia, mas daí vim para cá, adorei. Fiquei morando aqui. Aí meu pai veio para cá, para o bairro, junto comigo, e aí ele trouxe o terço na comunidade. Então, era uma delícia. A gente ia para o terço, toda semana a gente fazia o terço nas casas, né? E era minha parte religiosa, era uma delícia. Eu amava. A gente ia, a Canda era bebê, eu acho que a Canda tinha 3, 4 anos, e ela mamava em mim. Então, ela ficava o terço inteiro mamando. Eu não podia nem rezar, porque eu só tinha que dar mamar para ela, porque senão ela chorava. E aí foi assim, a minha vida aqui no bairro, daí eu me engajei como é que fala? No Encontro de Casais. Aí, nossa, daí eu me senti em casa aqui. Nossa, eu adorava. Eu trouxe encontro de casais. Aí a gente, como sempre, né, eu coordenava o encontro de casais. Eu vim para cá, já comecei já coordenando as coisas. E aí fui ficando aqui e fui sempre gostando do bairro, entende? Às vezes, aí, né, você falou assim, como é ser candidata a vice-prefeita? Cris, eu vou falar uma coisa para você. Eu me sinto tão à vontade, mas tão à vontade. Eu posso não ter, assim, não estar preparada, porque eu vejo umas vice aí que tem diplomas e mais diplomas né? E eu acho louvável, eu acho muito legal a pessoa ser capacitada, assim, com diplomas mesmo, né? Mas eu não me sinto inferior a isso, não. Eu sou também formada na vida, sabe? Assim, ali, junto com a minha comunidade, junto com o sofrimento, porque não é fácil viver no bairro, não, Cris. A gente tem que correr atrás de escola, a gente tem que correr atrás de ônibus, porque o ônibus é poucos ônibus que tem pelos bairros.
Se você, sempre o pessoal fala assim, por que na Independência tem mais ônibus que no Parque Aeroporto? Por que na Independência tem mais ônibus que na Gurilândia? Não é que a distância dá a impressão que tem menos ônibus, mas não é que a gente Ô, demora mais para Cecília, chegar na cidade, né? eu preciso falar uma coisa. Eu preciso interromper, que acho muito importante falar isso. Eu penso assim e quero compartilhar com todo mundo que está vendo a gente aqui, que depois, eventualmente, veja o que eu vou dizer. Eu acho que formação acadêmica, estudo, é muito importante, ninguém nega isso, muito, né? Eu, por exemplo, eu fui até o fim, eu falo com orgulho, com boca cheia, sou doutora em educação pela PUC, eu falo com boca cheia da minha trajetória dentro da educação, e assim, foi muito árduo, né? Diferente de muitos, até ministros, que mentem no Lattes, o meu não, meu Lattes é verdadeiro, o meu diploma é verdadeiro, e foi 4 anos de muito trabalho. Bom, mas eu vou dizer uma coisa para você muito importante. Se título acadêmico fosse a principal característica, ou fosse aquilo, ou essencial para um cidadão que vai a um cargo público, se só isso fosse o certificado de qualidade, o país não vivia o que estamos vivendo hoje, né? Então, eu acho que, por exemplo, eu não sou quem eu sou hoje, não penso o que eu penso hoje, se eu não tivesse a minha trajetória, principalmente cunhada na escola pública, porque foi lá que me ensinou a ir para as escolas da periferia, para receber os alunos que precisam da gente, e principalmente, eu falo também com boca cheia, quem já me ouviu 1000 vezes vai ouvir 1001. A minha experiência como diretora numa escola na Zona Leste de São Paulo, que atendia uma comunidade que eu nem sabia que existia, se eu não tivesse sensibilidade social para lidar com aquilo, eu não teria feito, graças a Deus, as mudanças que fiz lá. Então, por isso que eu trago você aqui. Porque, assim, você tem sensibilidade social, você conhece as coisas que a população precisa, entendeu? Então, essa sensibilidade, ela sim é essencial para o cidadão ou a cidadã, para o candidato ou a candidata que quer ascender a um cargo público eletivo. Isso é muito importante. Então, eu queria dizer isso porque eu acho que esclarece muito. Então, Cris, exatamente. Eu acho que a importância, por isso que eu falo, a importância do estudo. Aqui no meu bairro eu sempre brigo, porque realmente a gente pensa, educação é uma coisa que eu bato em cima. Teve uma época aqui no bairro que não tinha biblioteca, não tinha nas escolas. E aí, olha, sabe o que eu ajudava as crianças da comunidade com o conhecer? O conhecer era uns livros que tinha, e, gente, aquilo lá tinha tudo, era uma biblioteca ambulante, né? Então, Cecília, quando eu nasci... Até hoje eu tenho conhecer ainda. Eu nasci em 1969. A edição que minha mãe guarda é o Conhecer de 1969, que meu pai comprou, que foi o ano que eu nasci. A gente comprava os fascículos, depois encadernava. Era uma biblioteca, e até hoje eu tenho. Então, eu aprendi muito com conhecer, entende? Eu acho que eu li aquele conhecer inteiro. Era 12 fascículos, 13, sei lá quantos que era, e a gente, né? Então, assim, eu não vou dizer que eu não tenho conhecimento, Cris. Tenho muito. Inclusive, eu vou fazer Enem. Eu ia fazer agora em novembro, mas não deu, vou fazer em janeiro. Estou inscrita já. Espero que tenha em janeiro. Então, quer dizer, quando eu sair, depois dos 4 anos, eu vou sair formada. Para aproveitar e vou fazer alguma coisa. Então, o Cris, aí, voltando, né, a falar da trajetória, né, de vai e vem, esse negócio, daí, o PT, para mim, foi uma coisa muito importante, o partido. Foi uma coisa que me levou a ter mais conhecimento, querer descobrir mais as coisas, porque, assim, você faz as coisas, mas quando você tem uma direção, né, para aquilo que você está querendo, então eu fui candidata a vereadora, junto com o Eduardo. Então, em 92.
E olha, aquilo lá para mim foi assim, maravilhoso, sabe? Foi uma Foi a coisa. primeira vez que você se candidatou. Aliás, foi quem assinou minha ficha de filiação foi Eduardo, porque ele era vereador, e aí eu fui lá na Câmara e ele falou: Nossa, parece que você chegou na hora certa aqui. Eu falei: Cheguei mesmo, cheguei chegando. E aí saí candidata, tudo, né? Aí você quer que eu fale agora da escola de samba Manda ver. Fala Então, agora da escola de samba, que eu acho que é um link legal, e depois eu falo sobre isso. Depois a gente volta. Então, quem me deu essa ideia foi o professor Eduardo. Ele falou assim: Cecília, vamos fazer o seguinte. Palmas para esse professor Eduardo. Vamos fazer o seguinte: você vai. Vamos montar uma escola de samba no Parque Aeroporto? Vamos. Só que no dia da inauguração ele não veio. Aí foi assim: aí nós fizemos um bloco Vai Quem Quer. Esse bloco Vai Quem Quer foi feito assim, lá no bar do Lalau, que um grande amigo aqui do bairro, e aí tinha muita gente. Foi o melhor Vai Quem Quer de Taubaté, eu acho, foi o do Parque Aeroporto. Aí o doutor Arnaldo, tem muita gratidão por ele, falecido doutor Arnaldo. Sebastião lembra disso, que eles vieram, eles puxaram o samba, trouxeram carro de som, foi um Vai Quem Quer mesmo daquele. Não contente com isso, daí no próximo ano, a gente registrou uma escola de samba que faz 27 anos que a escola de samba está aí. Entende? E a gente já teve altos e baixos e estamos com a escola de samba graças à ideia do Eduardo. Deixa eu te perguntar, esse Eduardo é maravilhoso, né? E aí eu fiquei como presidente dessa escola o tempo todo. Saí agora, eu não sou mais, sou licenciada, né? Mas é uma coisa que sempre eu lembro, que foi uma ideia dele. Ele falava assim: não, nós temos que fazer coisa para o bairro, Cecília, o bairro não tem nada, você pode fazer, que não sei o quê. Ele era assim, ele sempre dava as ideias, né? Ele era cheio de ideia. Então, aí até hoje, através da escola de samba, a gente teve assim, um trabalho social muito bonito aqui no bairro. Entende? Aí, através da escola de samba, a gente tem cinema para as crianças, capoeira, maracatu, jongo. Aí a gente tem um projeto que chama Maria Vem com as Outras, não é vai com as outras, vem com as outras. Então, nesse dia, tem assim, várias atividades, entende? Tem poesia, tem dança, tem mural de poesia. Então, aí, a escola de samba, na verdade, foi assim, uma abertura dos projetos sociais, entende? Que eu já fazia, e aí, então, é uma coisa que a gente não pode, eu sempre falo, né, que a cultura é uma coisa muito importante, Cris. A cultura é tudo na vida da gente. Cultura, lazer, essas coisas, a gente tem que ter um olhar específico. E eu lembro, na época que o Salvador foi prefeito, os primeiros assim, adereços da escola foram feitos com as crianças do projeto dele, que ele tinha o projeto Ciranda, que tinha modelagem, tinha dança, tinha nos bairros, e aproveitava a creche à noite, que ficava vazia, ele aproveitava para fazer os projetos sociais. Sabe, era maravilhoso esse projeto. Inclusive, eu já falei para o Salvador, para a gente, que a gente vai voltar com isso, porque precisamos desses projetos nos bairros, tá? Então, Cris, agora eu vou parar de falar um pouquinho, que eu estou curiosa para perguntar para você uma coisa. Eu vi essa semana, eu vou parar o assunto, depois eu volto, viu, gente? Tem muita coisa ainda. Mas é que eu estou curiosa de perguntar uma coisa para a Cris. Cris, você colocou um vídeo que eu fiquei impressionada. O que é aquilo, menina? Jesus! Eu nunca vi tantas curtidas, tantas visualizações. O que é isso? Você ficou famosa.
Dá para você Cecília, falar um pouco? Qual foi a sua, né? Você esperava tudo isso? Cecília, bela pergunta. Cecília, foi um negócio incrível, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, pelo menos da minha parte, deve saber que um radialista ao vivo falou que a situação do professor devia estar difícil, porque na pandemia ele estava ganhando sem trabalhar. Aquilo, a hora que bateu aqui, eu fiquei assim, gente, porque eu estou trabalhando numa escola privada em Guaratinguetá, então eu estou acompanhando o trabalho dos professores, porque o professor é professor, escola pública, particular, claro que ele tem condições diferentes, mas a dedicação que o professor tem outra. Eu tenho 30 anos de escola e eu estou na escola, eu sou, a minha formação como educador vem da escola pública. Então aquilo bateu em mim assim. Eu fiquei tão assim, indignada, que eu peguei o celular, coloquei no armário e papapá. Então veio aqui do fundo do coração, né? E eu me senti bem de ter dito aquilo, porque é inadmissível que se denigre a imagem do professor. Quando eu comecei a olhar, começou a ter visualizações, curtidas. Quando chegou em 2.000 visualizações, eu falei, nossa, olha como é que chegou 2.000 visualizações. Ontem estava em 47.000 visualizações. Tinha mais de 1.000 compartilhamentos. Isso sem contar o Instagram, que tinha 1.000 visualizações, YouTube. E aí eu fiquei assim, ó, embasbacada. E eu vou te contar uma coisa, que eu até fiz um outro vídeo agradecendo, mas acho que vale a pena dizer aqui, já que você abriu a palavra. Nossa, eu fiquei assim, eu fiquei orgulhosa de você, né? Ô, Cecília, você sabe que isso, e porque assim, eu falei, eu como professora e como pesquisadora, você começa a parar para querer analisar, né? Por que a sociedade se comporta dessa forma? Eu falei, por que um vídeo desse viralizou dessa forma? Mas tem várias explicações, eu acho, mas tem uma explicação que eu acho que é mais plausível, que é assim, a escola e o professor, Cecília, eles têm uma representatividade na sociedade muito elevada, né? Então, todo mundo, de certa forma, vê que é através da educação, e é através da escola, e é através do professor. Eu falo isso nesse vídeo que eu postei hoje. É através da escola, do professor, que as pessoas imaginam que a sociedade vai melhorar. Então, passa pela escola o desenvolvimento, o crescimento de uma sociedade. Então, eu recebi tantas manifestações, assim, das mais diversas pessoas. Eu ainda disse no vídeo, vou repetir para você, inclusive pessoas que têm pensamentos políticos diferentes do meu. Né? Então, o que leva as pessoas a se unirem? É porque essa representatividade, esse status social que eu chamo, da escola e do professor. Então, e eu dizia que todo mundo que entrou em contato comigo foi incrível. Eu falei, façam seus vídeos, comentem, não deixem passar. E gente que não é da escola, porque vê na escola essa representatividade. Eu falei, olha, o indivíduo, para denegrir a imagem do professor, vai ter que pensar 1.000 vezes, porque as pessoas têm que manifestar e é absurdamente absurdo. E isso não significa não fazer a crítica à escola, a professor, rever o que está acontecendo, por que a coisa não está indo, ou por que está acontecendo, o que o professor precisa. E fazer autocrítica é maravilhoso. Ninguém está falando, é tudo uma maravilha, não. Mas denegrir a imagem do professor, faça 1.000 favor, não é mesmo? Então foi muito bacana, foi muito bacana. Verdade. Nossa, eu achei lindo. E aí, quando eu estava vendo o vídeo, aí eu fiquei lembrando de você também, um dia que você me deu muito orgulho, foi quando você defendeu a escola sem partido, a Câmara Municipal. Aquele dia também, gente, olha, eu falei, olha, a Cris é uma verdadeira defensora de aluno, defensora de professores. Cris, eu fiquei muito, muito, muito orgulhosa de ver, porque eu te conheço já há bastante tempo, né? Bem antes de você se formar até. E aí eu vejo que menina danada. Quando eu crescer, eu vou querer que ser igualzinho você. Ô, Cecília, você sabe que essa foi uma coisa também, assim, a gente não pode se calar, né? Porque é mais uma, graças a Deus o STF enterrou, foi mais uma tentativa de mexer na escola, porque tem um problema, sabe, Cecília?
todo mundo pode ter a sua opinião sobre a escola, e todo mundo tem, porque a escola faz parte da sociedade. Mas quando as pessoas acham que podem falar de escola, dizendo como ela deve funcionar, sem estar na sua autoridade de falar isso, aí a coisa complica, entendeu? Eu sempre brinco assim, olha, para você saber o que precisa de fato mudar na escola e com professores, você vai ter que dar aula um dia numa escola pública da periferia, sexta-feira à noite, no primeiro F, com 45 alunos, com vidro quebrado, sem ventilador, e às vezes tem que ir atrás de giz. E se alguém está me escutando aqui e for ouvir esse vídeo, vai se identificar. Vai ter que ter lá, fechar e corrigir prova, e tem que entregar nota, e são 300, 400, 500, e você tem que trabalhar na diversidade. Então, isso entende? Acho que isso explica tudo. O problema além desse sofrimento todo do professor de ter tudo isso, e ainda tem o acolhimento do aluno que vem com fome, que vem direto do serviço, né, à noite, e aí você tem que ter ainda um olhar assim de acolhedor, né, para esses alunos também. Tem dificuldade. Então, acho que a escola pública ela tem que ser melhorada, entende? Ô, Cecília, eu vou falar uma coisa que eu achei importante falar aqui, que é assim, o professor, ele é um indivíduo social, ele está na sociedade. E todo indivíduo que está na sociedade tem um posicionamento. Até quando você não se posiciona, você escolheu não se posicionar. Então, todo mundo se posiciona, professor, diretor, funcionário, aluno, pai de aluno, isso faz parte. Política, a discussão das questões sociais faz parte da escola, e isso é muito importante. Agora, inverter esse raciocínio para fazer a defesa, diga, olha, a escola, a hora que se levantou a questão da escola sem partido, já é o partido de alguém, já é um lado que quer se defender em detrimento do outro, entendeu? Então, o democrático, porque olha, tanta bobagem que não vale nem a pena falar, mas a escola, olha, a escola precisa ser isso. A escola, para ser boa, precisa ser democrática, precisa dar condições a diretores, porque diretor também sofre muito. Eu sei o que é isso. Eu tinha que me virar nos 30 para fazer aquela escola funcionar, com 1.300 alunos, 3 turnos, muitos alunos, manhã, tarde e noite, muitos problemas, e a gente se virava nos 30. E os diretores faziam isso todos os dias. Então, dá condição para o professor, dá condição. Quer cobrar professor? Mete bronca. Dá condição para o professor, dá condição para o diretor, dá condição para essa estrutura educacional, aí vem cobrar alguma coisa, porque o que a gente está fazendo aqui, os professores têm feito até hoje, assim, são heróis e heroínas em defesa da escola. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ô, Cecília, você sabe que quando eu fui, o Paulão, meu cunhado, né, todo mundo conhece, mestre de bateria, ganhou 200 vezes, ganhou 200 vezes de ouro. Ele me levou para tocar na bateria da Vila das Graças, né? Eu toquei 3 anos lá, fui muito feliz, foi incrível. 1 ano a gente ganhou, inclusive. Então, foi muito bacana. Eu estou contando isso porque eu vi lá, e não foi tão profundamente, porque eu ia só nos ensaios da bateria, mas eu percebi como aquelas pessoas abraçavam aquela escola, né? Como aquela escola, aquela escola de samba, naquele bairro, também tinha uma representatividade para as pessoas. Então, eu queria que você continuasse a sua fala aí, para você me dizer o seguinte: como é que era essa integração? Porque a escola de samba no bairro, pelo que eu vi, foi pouco, bem superficialmente, mas eu vi assim que as pessoas tinham uma paixão pela escola. E mais do que apenas, é igual paixão pelo futebol, não, porque aquela escola de samba está ali no bairro. Ela é muito mais próxima
do morador, ela é muito mais próxima das pessoas que estão ali. E eu vi assim, uma integração e uma discussão e muito, muito, muito bacana da integração dessa comunidade na escola de samba. Como é que foi isso no Parque Aeroporto? Como é que você articulou isso para dar alguma coisa de volta para essa comunidade que abraça a escola de samba, assim, é um acolhimento fenomenal, né? Então, Cris, praticamente é uma família. Ali um sofre pelo outro, entende? E aqui em Taubaté a gente não tem assim uma estrutura como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Então a gente trabalha com o que tem, né? Então, na época do carnaval, a gente fica de novembro até fevereiro, a gente fica direto trabalhando, e todo mundo trabalha voluntariamente, vem, faz a fantasia. Eu sei que também lá na Vila das Graças, eles têm assim, cursos, tem um monte de coisa, e tem uma assistência. Realmente, os batuqueiros, eles têm, pelo mestre de bateria, pelo presidente, é um carinho que você não tem noção. Eles E se o doam, respeito, né? porque assim, o Paulão é meu querido, né? Ele teve uns dias comigo aqui também, tudo, mas ele, assim, ele é o paizão das crianças, porque a gente não tem só criança, tem adulto também, né? Inclusive assim, agora, politicamente, eu tenho o batuqueiro que está saindo, o Ronaldo é meu batuqueiro, ele é candidato a prefeito, e ele é meu batuqueiro, entendeu? Ele toca muito bem. E o outro, meu mestre, também está saindo vereador. Então, assim, a gente consegue fazer uma democracia, entendeu? A gente não fica criticando esse, aquele, que todo mundo tem que ser do mesmo partido. Não tem isso, entendeu? Cada um tem sua liberdade para escolher aonde vai, com quem vai, entende? E assim, aqui na escola eu tenho umas crianças aqui que eles não têm outra coisa para fazer, se não for o carnaval. Não tem, eles não podem viajar, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para ir num clube, entende? Então, o quê? É o carnaval, é o chão ali, é o chão da quadra ali, que é a vida deles. Eu tenho um episódio para contar de carnaval, e aquilo lá, para mim, foi a consagração, Cris. Aquilo, para mim, foi assim: eu estava no lugar certo, do jeito que eu queria, e eu vi o acolhimento e o reconhecimento. Em 2013, a gente tinha pego a verba e a gente ia fazer um churrasco para lançar, uma feijoada para lançar o samba. Já estava tudo pronto, isso era em janeiro. Eu sofri um acidente de carro, quebrei as duas clavículas, fiquei inutilizada. Conclusão, a Cecília está fora do carnaval, porque eu tinha que ficar, eu fiquei de cama mesmo, foi assim, foi horrível o acidente. E eu chamei a diretoria, né? Chamei todo mundo, falei, gente, eu estou fora, mas já saiu a verba, já está tudo pronto, já tem enredo, já tem tudo, é só levar o carnaval para a avenida. Qual foi a minha surpresa? Foi assim, não, ninguém vai. Se você não for, ninguém vai. Eu falei, como assim? Nós temos que ir para a avenida. Não, sem você não vai. O que fizemos? Tivemos que conversar com todas as outras escolas para eles poderem dar o aval deles, para eu estar devolvendo o dinheiro para a prefeitura, porque a minha escola se recusava a ir para a avenida sem a minha presença. Aquilo, para mim, Cris, foi um reconhecimento que nunca na minha vida vou esquecer. Entende? Nunca, nunca. Era uma coisa tão assim que tinha que marcar horário para visita, já viu? De marcar horário para visita, porque era assim, era o dia inteiro, a Gabriela não aguentava mais. Ela falou, mãe, não aguento, eu vou marcar horário, não tem mais visita. Eu tinha horário, assim, de tanto a tanto podia visitar, senão não podia. Então, isso é um reconhecimento, Cris, de um trabalho bem feito. É um trabalho que, assim, eu vejo aqui, né?
a gente faz bazar da pechincha, a gente faz feijoada, a gente faz festa para as crianças. Esse ano não vai ter, por causa, né? Primeiro que eu, mesmo estando afastado, outras pessoas podiam fazer, mas por causa do isolamento, a gente não vai poder estar fazendo a festa. Então, festa de Natal. As crianças daqui, eles têm a escola de samba como um refúgio de cultura e de acolhimento mesmo, sabe? Assim, eu sei de tudo que acontece com um, acontece com o outro, a gente virou uma família. Então, aí, quando a gente fala que eu vou bater sempre nessa tecla. Se não tiver um apoio para a cultura e para a educação, esse país não vai para frente. Taubaté precisa, porque Taubaté fala que é capital da literatura, né? Mas Taubaté é capital da cultura. Taubaté, nós temos vários artistas aqui. Aqui no bairro a gente tem o Mestre Paizinho, gente, que faz uma cultura de rua, né, do Moçambique. É a coisa mais linda. E é criança. Ele tinha esse projeto na Escola Ernesto. Depois tiraram a escola, não sei. Ô, Cecília, Eu você está não falando sei uma mais. coisa. Então, pode Você falar? está falando uma coisa. Tenho três coisas importantes para dizer. Primeiro que essa coisa que você falou da escola de samba, né, do reconhecimento. Eu acho isso muito importante. Como é que a gente faz a nossa trajetória de vida, né, para as pessoas reconhecerem. Eu fico assim muito feliz, mas muito, independente de qual será o resultado dia 15 de novembro. Eu tenho muito orgulho de quando a pessoa fala para mim assim, Cris, eu vou votar em você porque você, por conta da minha trajetória como professora, daquilo que eu fiz. E eu tenho muita história para contar. Isso é um orgulho para mim. E para mim é um orgulho ver a minha imagem colada na imagem do Eduardo, que era um educador. Ele me ensinou isso. Eu me lembro muitas vezes, ele é diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras da Unital, então um cargo assim que muita gente vislumbra e tem aquela coisa de ser o diretor do departamento da Unital. E ele, se alguém falasse mal da escola pública na frente dele, ele perdia a estribeira, né? E ele falava com orgulho, eu sou fruto da rede pública de ensino. Então, eu gostava muito de ver isso nele, eu gosto de ver essa imagem, tanto que eu uso uma tag que é a hashtag Mude o Rumo das Coisas, que era o slogan que ele usou na campanha para prefeito. O meu número, 13696, é o número que ele usou para fazer a campanha quando ele foi candidato a vereador em 89, eu nem sabia que ele existia. Foi uma história bacana. O vereador mais votado. Hã? O vereador mais votado. Não é, menina? O cara, eu ouvi dos filhos dele, é isso mesmo, Cris, usa o número dele, vamos colocar. Ana Luísa, Kaique, o Felipe querido que curtiu aqui agora, tá junto, dando dica, Carlos Eduardo, longe, conversando, dando dica. Então, isso é muito bacana. Mas você falou uma coisa muito importante, que é assim, as crianças e os jovens nas periferias das cidades precisam ter esse aparato cultural, não tem nada, porque não tem o clube para ir no fim de semana, porque não vai para Ubatuba no fim de semana, porque não tem ou não sei aonde para jogar. Então, eu me lembro que eu já contei essa história uma vez, que eu conheci uma escola, é uma história interessante, não vou contar tudo aqui, que não vai ficar muito longo. Mas eu fui para uma escola e que todo mundo dizia, os alunos invadem a escola. Invadem a escola. Pô, os alunos daquele bairro, numa comunidade em São Paulo, invadiam a escola para usar a quadra para jogar bola. Entendeu? Então, aí vão invadir, porque, pô, não estão invadindo para roubar, não estão invadindo para queimar, não estão invadindo para jogar bola. Abre o portão dessa escola para esses alunos, entendeu? Então, por quê? Porque eles não têm, tem que ter uma válvula de escape. Então, se você cria mecanismos culturais de atendimento a essa comunidade, a essas pessoas que moram na periferia, que não têm fácil acesso a essas diversões, etc., você precisa criar, porque é
responsabilidade do poder público de fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente aqui, Roseli, Rodrigo Dacioli, um beijo, Valéria, minha querida, Olga, nossa queridíssima, Vanessa Paulino, candidata a vereadora pela nossa chapa, Valéria, do curso de Geografia, Átila, ai, grande querido, Miriam, Marcos Barreto, nosso companheiro aí de trabalho no PT, o Paulo com a Tati, um beijo para vocês, Fábio Padilha, também candidata da nossa chapa, Ana Meirelles, querida, um beijo. Maicon também, nosso companheiro, candidato. A Ana Meirelles é diretora da minha escola. Ela é maravilhosa! Felipe, Carlos Felipe, um beijo para você. Nilson, gente, um monte de ex-alunos. Vanessa Paulino, nossa queridíssima também candidata. Felipe Gomes, foi aluno do Eduardo, um garoto maravilhoso. Que delícia, Cris. Tem uma Gabriel aqui, que eu não vou nem falar quem que é. A Gabriela é responsável por eu ser petista, sabia? Deixa eu falar aqui. E um beijo para a Beth Jardim, que também está aqui. Então, tá todo mundo dizendo que tá bacana o nosso papo. E me fala dessa coisa da Gabriela te levar para o PT. Então, menina, a Gabriela, eu era PDT, né? Que eu morava no Rio de Janeiro uma época, e eu era apaixonada pelo Brizola, pelo Brizolão. Nossa, eu era macaca do Brizola. E aí, eu vou fazer campanha para o Brizola. Não, vou fazer campanha para o Lula. Ela transformou a minha casa num comitê. Quer dizer, meu pai era militar, meu sogro era funcionário público e odiava partido de esquerda, né? Mas eu era Brizola e ela era. Aí, nossa, eu fiquei tão encantada de ver a juventude. Ela estudava numa escola particular em Tremembé, no Cotete, trazendo todo mundo para minha casa. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu me encantei, acabei que eu virei PT com ela. E aí fiquei, fundei PT, e aí não parei mais. Mas graças a ela. E ela é minha incentivadora até hoje, viu? Me incentiva na escola de samba, me incentiva na política. É uma coisa assim que não tem assim, explicação a conexão de nós duas. É minha filha querida, os outros têm ciúmes até. Ô, Cris, mas tá uma delícia o papo, né? Deixa eu te falar. Pode falar. Eu queria perguntar uma coisa para você, né? Você, como educadora, como professora, eu estou vendo, né, que você tem vários, você defende outras bandeiras, né? Não é só da educação, quer dizer, em todas as bandeiras a educação entra, né? Não tem como, né? Mas você defende também saúde, você defende LGBT. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessas outras bandeiras que você vai defender na Câmara Municipal. Cecília, foi uma pergunta bacana essa. Porque, assim, nós não podemos ser especialistas em tudo. É impossível que sejamos especialistas em tudo. Então, todo mundo tem uma área que se especializou, que conhece mais e que sabe mais. Certamente, educação é a minha área, né? Educação é o meu tema, educação é o meu foco. Eu posso sentar para discutir em qualquer lugar, com qualquer pessoa, o tema educação. Que eu conheço, eu vivi, eu estudei, então eu conheço a história da educação, eu conheço a educação a fundo, enfim. Mas eu pensei assim, é preciso, porque quais bandeiras nós levantamos? É importante que a pessoa que procura um candidato saiba o que essa pessoa defende. Então, eu acabei fazendo assim, 10 pilares que sustentam a minha candidatura. Que o primeiro é a educação, que é uma educação pública municipal, universal, libertadora, de qualidade. Eu acho que a questão da participação feminina nas decisões políticas é uma bandeira que eu defendo. Política pública de combate à violência doméstica, isso contra a mulher, isso é muito importante, né? Eu acho que é a minha postura com relação a como eu vejo a sociedade. Eu acho muito importante políticas afirmativas ligadas às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e são muitas,
Eu acho que quando eu falo sobre isso, eu atendo vários aspectos. É claro, a minha defesa, eu sou da defesa de que toda forma de amor vale a pena. É assim que eu penso. Eu acho que seria a minha obrigação lutar pelos direitos do movimento LGBTQI+. Eu fiz uma live com uma amiga, Márcia, cujo filho sofreu um ataque em São Paulo, teve traumatismo craniano, porque estava de mão dada, estava com o namorado nas ruas, e sofreu essa violência. Foi muito interessante, ela explicou tudo isso dessa sigla. Eu falei, Márcia, eu não conheço, ela me explicou, foi muito interessante. Acho que é o combate a qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, seja ela por questões de gênero, enfim. Eu penso muito, Cecília, pô, que pergunta boa. Eu penso muito que é preciso fortalecer a organizações de bairro, sabe? Porque a população acha que o vereador é ele que vai resolver tudo. O vereador é um mediador dessas soluções. Porque se o bairro e as pessoas daquele bairro tiverem força política, consegue o que quiser. Porque normalmente quem está no poder tem medo da força do povo, né? É claro que eu também entro na defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural. Eu sou professora de história. Taubaté podia estar no topo do turismo histórico nacional. Não está, é lamentável isso. Claro que é função do vereador combate à corrupção e fiscalização do poder público municipal. Claro que aí eu já fiz uma live sobre causa animal, Cecília, com a Beth. Depois fizemos com o Salvador também junto com a Beth, porque ela me ensinou o que é essa questão da causa animal. Então, eu sou sensível a essa causa, está no meu pilar da minha candidatura. E, evidentemente, como professora, eu incentivo a cultura. Então, eu estou falando... Nossa, falei demais até. Mas eu acho que isso quem olha para esses pilares que estão, assim, objetivos, já dá para entender o que eu defendo. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, quando vão votar, devem pensar nisso. O que é que esse candidato defende? Porque se você descobre aquilo que ele defende, você sabe como ele pensa. E você tem que saber como ele pensa. Porque depois não adianta reclamar. Ufa! Falei demais! Então, Cris, deixa eu voltar a falar. Você tinha falado, eu me sinto muito segura, assim, de estar candidata a vice, porque, primeiro, o meu prefeito assim, não tem nem comparação, né? É uma pessoa que está preparadíssima, né? E então, aí eu sempre, os outros falam assim, mas não sei, Cecília, mas você já não está com uma idade assim para estar querendo fazer, porque você não, né? Vamos dizer assim, não está na hora de você ir fazer seu tricô, ficar em casa de chinelo. Dá a impressão que as pessoas pensam isso, né? Mas eu queria deixar bem claro que assim, eu me sinto como se eu tivesse 20 anos de idade. Eu não me sinto com 70 anos. Eu acumulei juventude, né? E estou aqui. E aí eu falo assim que você falou de associações de moradores, né? Eu lembro na época do Salvador, eu era de uma associação aqui no bairro, mas eu era a pentelha, sabe aquela pentelha de todo dia estar na prefeitura? Ele, não sei como que ele gosta de mim ainda, porque eu reclamava do esgoto, eu reclamava que não tinha médico no postinho, eu reclamava de creche, eu reclamava de tudo, tudo. Mas eu não reclamava, eu reivindicava pela associação de moradores. Porque nessa época nós tínhamos realmente, até na época que o Eduardo era vereador, eu frequentava a Câmara, e era assim, as associações de moradores, elas levavam a reivindicação toda semana. A gente usava tribuna livre lá para estar divulgando, né, os pedidos, e não dava trégua mesmo para os vereadores, entende? Era toda segunda-feira a gente estava lá, era à noite, ainda lá em cima, longe, agora que não mudou para de dia, no centro, parece que as pessoas não têm aquele mesmo prazer, não ia falar um palavrão, mas é um prazer mesmo de ir, né? Desculpa, eu ia falar daí. Então, assim, e eu acho que assim, o Salvador ele vai dar essa abertura, porque a gente vai fazer
um governo onde a comunidade vai ajudar a gente a governar. Então, quando os outros falam assim, mas você é capaz de fazer. Que você vai fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Não sou a prefeita, quem vai fazer é o Salvador. E quem vai fazer são as associações de moradores reivindicando, e nós vamos ter assim, isso eu tenho certeza, em cada setor nós vamos ter um diretor que esteja com a capacidade. Não é assim, oba-oba, não. Será que você dá um carguinho para mim? Não, vai ter pessoas que sejam capacitadas na cultura, capacitadas na saúde, porque até hoje, né, queria dizer que nós estamos no outubro rosa, né? Até hoje eu vim de rosa porque, né, a gente tem que lembrar do câncer de mama, que infelizmente, né, as pessoas passam no médico, sabe que precisa fazer exame, aí tem que agendar, tem que fazer. E esse é um programa que está no nosso programa de governo, que é um hospital das mulheres, né? Um hospital dirigido exatamente para a gente estar dando essa assistência para as mulheres e para os idosos também, né? Então, eu acho que a gente vai estar muito preparado. Então, se o Salvador quiser tirar férias nos 4 anos, eu vou assumir lá e vou trabalhar direitinho, porque a gente vai estar com bastante assessoria, gente boa, muita gente, uma câmera, se Deus quiser, que funciona mesmo, sabe? De vereadores capacitados, porque eu acho que o povo tem que prestar atenção. Na hora de votar, não é porque é amigo, não é porque conhece. Vamos ver as propostas, gente. Vamos ver se ele tem mesmo aquela qualificação que vai te representar. Eu sempre votei em quem me representa. Se não me representar, não vai lá. Então, eu ainda costumo brincar, né? Que quando a gente perde uma eleição, não é a gente que perde, é o povo. Então, se o povo não votar bem, nós vamos perder a eleição. E o povo vai perder de ter uma administração honesta, correta, capacitada, entende? Então, eu fico indignada com isso, entende? Que presta atenção, gente, presta atenção. Veja as propostas, veja se o prefeito vai fazer aquilo que ele está prometendo, se ele vai cumprir. E o melhor de tudo, se o seu prefeito ganhar, cobre, porque a gente tem registrado os planos né, de governo, cobra. Não, você prometeu isso, você vai cumprir, senão eu vou tirar você daí. Entendeu? É brincadeira, eu não vou tirar o Salvador de lá, não. Se ele ganhar, ele vai ficar, porque ele vai fazer certinho. Então, Cris, eu acho conhecer o seu candidato, né? Conhecer a trajetória, conhecer o candidato, conhecer a trajetória, ver o que ele defende, o que ele pensa, qual o partido que ele pertence. Eu tenho dito, vou repetir, eu tenho visto muitos candidatos a vereador que estão fazendo propaganda sem colocar os seus partidos. A política brasileira é partidária, partido tem lado. Se o cara já quer entrar num partido de aluguel ou que tenha vergonha do seu próprio partido, desconfie. Exatamente. Eu acho assim, nós não estamos aqui para levantar bandeira desse ou daquele, né? Mas eu tenho uma bandeira, a minha. Eu sou filiada no PT, eu defendo a candidatura do Salvador. As pessoas falam, mas o PT fez, né? Eu não sou o PT, eu defendo o PT, e eu defendo o Salvador. O Salvador, ele teve uma trajetória que ninguém pode duvidar. Ele foi um prefeito que saiu com muita aprovação da prefeitura. E eu vejo na rua, assim, quer dizer, eu estou pouco na rua, mas o pouco que eu vou na rua, eu vejo as pessoas falar muito bem dele. Ninguém fala mal do Salvador. Não sei se me respeita, né? Mas eu acho que é respeito a ele mesmo. Salvador, Cecília, tá? O papo tá bom, a conversa tá boa, mas vai acabar agora. Não pode acabar. Eu acho que assim, olha, eu vou ter que encerrar, a gente tem alguns minutos para encerrar, então eu vou encerrar. Eu vou dizer para você que eu agradeço muito o bate-papo. Acho que o objetivo era assim, a gente está conversando e tem gente assistindo a gente conversar, né?
Eu acho que o que a gente falou foram coisas muito pertinentes de que o que é a candidatura, o que é o papel da mulher, porque tem aqui duas mulheres que não nasceram, não vieram para a política ontem, que já têm uma trajetória de atuação, que é a política do dia a dia, é acreditar na política como um papel transformador e acreditar na mulher na política como um papel transformador. Né? Você conhecer a sua candidata, é você saber o papel da mulher, onde ela merece e onde ela quer estar. Cecília, eu vou me despedir de você. Muito obrigada. Muito bacana o nosso bate-papo. Fechamos a live, como havíamos prometido. Eu vou deixar para você. Né? Conseguimos. Vou deixar para você também dar o seu tchau para todo mundo. Muito obrigado quem ficou aqui, bateu papo, riu com a gente, discordou, mas tudo com muito respeito. Democracia é isso, né? Discordar. Ô, Cris, Cecília, eu também quero agradecer muito a todo mundo, né? Que eu se deixar, eu fico o resto da noite aqui falando, que eu tenho muita coisa para falar, mas não posso, né? Tem que acabar. Quando eu escuto as pessoas, né? Falar, tem uma frase, eu li uma vez que era assim, tinha um cara que viu um senhor plantando uma árvore e falou assim, por que você está plantando essa árvore? Você não vai conseguir sentar, você não vai viver para sentar na sombra dela. Mas, gente, não precisa plantar uma árvore para sentar na sombra. É o que eu estou fazendo com essa idade. Eu quero deixar um mundo melhor para os meus netos. Quem vai sentar na árvore? Meus netos, meus filhos, os filhos das pessoas, entende? Então, eu acho assim, enquanto a gente puder fazer alguma coisa para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas tenham assim, uma cidade, como diz o Salvador, uma cidade que dá gosto de se viver, eu vou fazer. Então, gente, boa noite, obrigado. E enquanto eu puder plantar minhas árvores, eu vou plantar, viu? Não importa se eu vou sentar, se eu não vou, mas eu vou deixar o meu... Aonde eu passar, eu vou deixar um pedacinho para vocês. Gente, foi um belo bate-papo. Muito obrigada por todo mundo que passou por aqui e que a gente se encontre aí nos caminhos da vida até 15 de outubro. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, Cecília. Valeu, Cris. Obrigada. Vamos junto por muito tempo ainda. Com certeza.